Opa, salve rapaziada, como vocês estão? Como vocês viram aí no início do vídeo, cara, eu recebi simplesmente o melhor controle da GameSir. Esse controle aqui foi lançado há mais ou menos 2 semanas atrás, porém ocorreu alguns problemas e eles tiveram que relançar hoje, no caso dia 10 de agosto. Tô gravando aqui no dia 9, mas esse vídeo vai ser lançado no dia 10 de agosto, no domingo. Eu tava muito ansioso pra gravar vídeo desse carinha aqui, cara, vocês não tem noção. Mano, é simplesmente um dos melhores controles que você vai encontrar, tanto pra PC, tanto pra Xbox, que sim, esse carinha aqui funciona no seu Xbox One, Xbox Series S. Então, cara, vem conferir como ficou a maravilha desse controle aqui hoje nesse vídeo. Já posicionei minha câmera e, cara, antes de falar sobre esse carinha aqui, a gente tem que falar sobre o que vem dentro da caixa. Uma das dezenas das coisas que vem dentro da caixa é esse cabo aqui, que, meus amigos, que cabo reforçado. Ele tem uma textura aqui, cara, parece ser bem resistente, sem puxar saco. É um cabo com ponta USB-C com ponta USB-A, que creio eu que seja para conectar no Xbox One. E além desse cabo aqui, ele também acompanha esse dongle 2.4 GHz, que serve justamente para você utilizar ele no seu computador. Ele também acompanha esses dois botãozinhos aqui, que serve justamente para você trocar isso aqui. Vou mostrar mais para frente como funciona melhor, mas ó, eles têm a aparência de ser de metal, mas não, isso aqui é de plástico, tá? Vem 2 unidades, qual você curtir melhor, qual melhor se adaptar, você coloca no seu controle. Eu gostei bastante dos dois, mas o que vem aqui, cara, também é muito bom. Também vem esse pacote aqui cheio de coisa, e aqui dentro você encontra as redes sociais da GameSir, como Instagram, YouTube, o e-mail deles, o Twitter e o Facebook. Também vem esse adesivo aqui que eu achei particularmente muito bonito. Eu vou tacar aqui no meu gabinete, pô. Muito bonito esse adesivo aqui, cara, vocês não tem noção. Ó, ele é bem refletivo, ó. Ele vai refletir e é muito bonito. Também vem com nada mais nada menos que com Game Pass Ultimate de 1 mês para você testar, cara. Como ele é um controle licenciado pela própria Microsoft, então você pode colocar o Game Pass Ultimate aqui no seu PC ou no seu Xbox e testar ele, cara. Maravilhoso isso aqui vir na caixa, é totalmente de graça, velho. Você vai comprar o controle e vai vir Game Pass Ultimate de 1 mês para você testar todo o catálogo do Xbox Game Pass Ultimate. E não menos importante, ele vem aqui com um manual, cara, aqui gigantesco. Tem vários idiomas, tem russo, tem chinês, tem inglês. É um manual bem grande, bem completo. Tem tudo o que você precisa saber sobre o controle, vai estar aqui nesse manual. Falando agora sobre o controle em si, cara, ele é um controle que tem uma pegada muito boa, parece muito controle oficial da Microsoft. Suas tecnologias são as melhores que podem ter em qualquer controle, então ele é um controle premium. Não é à toa que o nome dele é GameSir G7 Pro, que realmente ele é um controle muito profissional. Suas tecnologias, tá, não poderiam ser outra. Ele tem Hall Effect aqui nos analógicos e também no gatilho, só que uma versão melhorada do Hall Effect. Então basicamente isso aqui e isso aqui e isso aqui nunca vai acontecer nenhum tipo de drift, já que eles têm ímãs magnético, cara. Isso é o topo das tecnologias de Hall Effect que você pode ter em qualquer controle, em qualquer faixa de preço. Seus botões aqui, cara, são botões mecânicos, então sim, isso aqui é como se fosse um clique de um mouse, até pelo barulho, ó. E cara, que conforto absurdo você tem quando usa esse controle aqui, cara. Parece que ele abraça a sua mão. Os botões dele são muito confortáveis. O clique aqui não é um clique pesado que você tem dificuldade para apertar. Os botões aqui são muito confortáveis, são bem táteis. Esse D-pad aqui também, apesar de parecer um pouco estranho no início, tá? Você consegue se acostumar. Ele é meio solto aqui, mas também é um botão mecânico. Aqui na parte de trás você vai encontrar 2 botões aqui que também acompanham no último lançamento deles, o GameSir Supernova. É um botão bom, tá? Não é um botão ruim não. Ele é tátil, você consegue sentir bem ele. Você tem a opção de não utilizar eles, você simplesmente
coloca esses gatilhozinhos aqui pro lado e eles ficam inclicáveis. Você não consegue clicar mais nele, ó. Você não tem mais sensação de clique. Você basicamente exclui esses botões aqui. Eles não funcionam mais. Mas se você quiser que ele volte a funcionar, é só voltar aqui essas travinhas e eles voltam a funcionar perfeitamente. Vocês podem ter notado que aqui em cima também tem mais duas travinhas e se perguntaram para que serve isso. E isso aqui, cara, serve basicamente para você travar esses gatilhos aqui. Mas, cara, isso aqui vai parar de funcionar? Não, muito pelo contrário. Isso aqui agora vai funcionar como um clique de um mouse. Se liga. E isso aqui funciona para os dois lados, tá? Se você quiser que os dois fiquem como um clique de um mouse, no caso, um switch mecânico, você basta colocar os dois aqui pro lado e os dois vão começar a ser um clique de um mouse, um clique mecânico. E para voltar a ser um gatilho normal como qualquer outro, é só você voltar aqui e eles vão estar funcionando, ó, como um gatilho normal como qualquer outro. Aqui na parte de cima a gente tem mais dois botões aqui totalmente configuráveis como esse aqui. E cara, esse aqui já tem clique de mouse normal, então você não precisa colocar nenhuma chavinha nem nada, porque se liga só como é a sensação tátil deles. Aqui na parte de cima, perto dos botãozinhos aqui que eu acabei de mostrar, também tem um LB e o RB, que são bem táteis também. Eles provavelmente devem funcionar dessa extremidade aqui até essa, então não vai ter problema de você apertar aqui e o negócio não funcionar, porque eles são bem táteis, bem confortável. Aqui em cima a gente tem o botão do Xbox para você ligar o controle. Aqui tem o botão de compartilhamento, aqui o botão de menu e aqui o botão de navegação do Xbox. Então, cara, ele é um controle bem completo, tem todas as funções de um controle de Xbox One normal, Xbox One, Xbox Series S, sendo que ele é bem melhor por conta de não ter aquele problema de drift, já que aqui a gente tem um analógico e gatilho com Hall Effect. Aqui embaixo do controle a gente encontra uma entrada P2 para você conectar o seu fone de ouvido. Então se você quer utilizar esse carinha aqui com o fone de ouvido, tá longe do videogame, tá longe do PC, você pode colocar o seu microfone aqui, o seu fone de ouvido aqui e conseguir escutar normalmente. Aqui a gente tem um botão de mutar. Caso você esteja usando um microfone e quiser mutar na hora, é só clicar aqui e ele vai mutar na hora. E mais esse botãozinho aqui que serve para você parear no seu Xbox. E cara, ele não para por aí não, tá? Além dele funcionar tanto no PC e no Xbox, ele também funciona no Nintendo Switch e no celular através do seu Bluetooth. Para você ativar o Bluetooth dele, você tem essas duas opções aqui. Essa opção aqui pro lado direito, você vai estar conectando o seu dongle no seu PC, e essa conexão do último lado, lado esquerdo, você vai estar conectando o seu Bluetooth do controle. Para você desligar totalmente ele, é só você colocar no meio entre os dois, tá? Então aqui ele não tá nem no Bluetooth e nem no dongle, então aqui é o momento que você coloca para desligar o seu controle. E cara, como nem tudo é perfeito, esse carinha aqui, particularmente esse carinha aqui, tem um defeito que me deixou bastante triste. Por ele ser um controle branco, ele vai acumular bastante sujeira, principalmente aqui, cara, nos seus analógicos. Você pode ver que eu acabei de abrir ele, mal usei e ele já tá aqui, ó, com um pouquinho de sujeira nos seus analógicos. E também aqui na parte de trás, cara, vocês podem ver que eu mal usei ele e ele já tá aqui com sujeira. Isso me deixou um pouco triste, sendo bem sincero, mas não muda o fato desse controle aqui ser incrível. Mas já vai uma recomendação particular, que se você for comprar esse controle aqui, compre ele na versão preta, porque a versão branca acumula muita sujeira, cara. Vocês podem ver aqui, ó. Eu acabei de abrir ele da caixa, acabei de usar ele, e ele já tá aqui com muitas marcas de sujeira, cara. Então a versão branca, pra mim particularmente, não vai funcionar muito bem. E eu acabei falando tanto do GameSee G7 Pro que eu acabei esquecendo de falar da sua dock de carregamento, que é uma das coisas muito importantes, já que só com ele você consegue carregar o seu G7 Pro. Aqui na parte de trás a gente vê que tem um compartimento que serve para você abrir, e aqui dentro você coloca o dongle do GameSee G7 Pro para ele ficar o mais próximo possível do controle. Então se você quer utilizar ele, não quer que ele fique tão longe, você coloca aqui no seu setup e vai ficar bem pertinho aqui. E quando você acabar de jogar, é só colocar ele aqui que vai estar carregando.
Uma parte que eu gostei bastante desse controle aqui, cara, é que ele tem a faceplate removível. Então, futuramente, quando tiver disponível, você pode sim comprar uma faceplate separadamente e colocar aqui no seu GameSir G7 Pro. Sua construção é bem simples, mas é de ótima qualidade, cara. Ele é totalmente de plástico, mas ele não passa nenhuma fragilidade, não passa aquela sensação que vai quebrar na sua mão. Ele definitivamente é um controle bem firme, bem robusto, não é tão pesado assim e mesmo assim passa uma ótima qualidade de construção de material. Agora vamos colocar o dongle do GameSir G7 Pro para a gente finalmente testar ele. Estou muito ansioso para isso. Então vamos lá. Conectei aqui e se ele está funcionando tudo certo, quando a gente ativar isso aqui e apertar isso aqui, é para ele funcionar. E funcionou. Cara, eu acabei de conectar ele e ele já tá funcionando aqui. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Eu apenas coloquei o dongle aqui no PC e ó, já tá funcionando. Eu ia mostrar esse aplicativo aqui pra vocês, que eu recomendo muito que vocês baixem, justamente para parear as funções que esse controle tem, que não são poucas. E aqui é só você entrar no app da Microsoft Store e baixar o GameSir Nexus, que cara, é o software mais completo que eu já vi em um controle. Ele automaticamente já reconheceu aqui meu controle, não precisei fazer nada, ele já reconheceu. E aqui a gente tem muitas funções, cara, como 500 Hz, 1000 Hz. A gente também tem a zona aqui dos analógicos. Também temos a zona dos gatilhos aqui do lado. Então, cara, é um software muito completo. Vou dar uma geral aqui rapidinho, só para vocês verem como é. Eu entrei aqui nessa parte para testar o controle e, cara, é um controle com uma resposta muito rápida, se liga só. Cara, e se liga só como fica os gatilhos dele quando a gente aperta essa travinha aqui, cara. Se liga. E cara, eu entrei aqui no GTA V só pra vocês terem uma noção de quão rápido é esses gatilhos nesse modo. E eu vou estar aqui, ó, pegando uma arma qualquer, pegar essa carabina aqui. E cara, se liga, eu simplesmente só dou um toquezinho, ó, e já mira. E pra atirar exatamente a mesma coisa, eu só dou um clique e a bala vai, cara. Isso aqui é muito roubado. Se você joga jogos como Fortnite, esses jogos de tiro de FPS, você vai perceber bastante diferença. E cara, se tu curtiu esse controle aqui, o link dele vai estar na minha bio. Eu ainda não sei o preço oficial dele, já que ele não foi lançado oficialmente aqui no Brasil, mas eu creio que ele fica ali em torno de 400 a 500 reais. Lembrando que ele é um controle licenciado pela própria Microsoft, então tem esse agregado a mais no valor. Mas eu acho que seja um controle que está valendo muito a pena. É um controle com uma construção maravilhosa. Ele tem esse defeito dele que acumula muita sujeira, mas cara, é um controle que passa uma sensação de um controle premium, um controle pro do jeito que ele é. Muito obrigado GameSir por ter enviado ele aqui pro teste aqui do canal. E se tu curtiu esse controle, cara, comenta aí, dá like no vídeo e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E eu me despeço de vocês mostrando essa belezura de controle aqui.